paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs que nos acompanham nessa escola bíblica. A paz do Senhor também, um bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook e YouTube. Estamos dando início a mais uma escola bíblica, da lição de número 9, a espiritualidade na cidade, da série de lições, uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. Então, lição de número 9, nesse dia 27 de fevereiro de 2021, tá? Nós vamos então tratar, como já falei, a questão da espiritualidade na cidade, né? O objetivo da lição é reconhecer que a espiritualidade é essencial para a atuação de uma igreja em um contexto urbano, entender a necessidade do empenho nas práticas devocionais, né? Então vamos primeiro falar sobre a essencialidade da espiritualidade na atuação da igreja em um contexto urbano e nos trabalhar o nosso empenho em práticas devocionais. O texto para a nossa reflexão nessa manhã, que vai ser o texto base da lição, é Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Diz assim o texto da lição: Não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher-se pelo Espírito Santo. Não se embriaga com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, né? A minha versão aqui diz assim, da NAA: Não se embriague com o vinho, por isso leva à devassidão, mas deixe-se encher-se do Espírito. Vamos orar, pedir a bênção de Deus, já que vamos falar de espiritualidade. Nada mais correto de nós falarmos com Deus em oração para pôr em prática a nossa espiritualidade na cidade. Senhor Deus, ó Pai, nesse momento nós dedicamos, Senhor, esse tempo ao estudo da Tua Palavra, Senhor, e viemos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos encher, venha nos esclarecer todas as dúvidas em cima da Tua Palavra, Senhor, para nos orientar, nos guiar pelos bons caminhos, Senhor, e também para levar a Tua Palavra para libertar as pessoas da escuridão, Senhor, da ignorância, Senhor, e até da devassidão, da embriaguez, Senhor, por tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que afasta as pessoas de Ti, meu Pai. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um que está nos ouvindo, Senhor, cada um que está acompanhando esse estudo, Senhor, para que a Tua obra seja perfeita em nossas vidas, meu Pai, e o Teu nome seja glorificado. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos lá, então. A espiritualidade na cidade. Texto base, já li, né? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, o que nós temos que ver é que uma igreja para a cidade, tem que ser aquela igreja, a igreja da cidade, aquela igreja que há cristãos comprometidos com a espiritualidade. Se não houver nessa igreja, na cidade, cristãos comprometidos com a espiritualidade, comprometido em encher-se do Espírito, não será muito bom essa igreja, não terá muito sucesso, né, em proclamar o nome do Senhor, né? Billy Graham, né, a lição cita aqui Billy Graham, que fala, o pregador Billy Graham fala assim que todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer outra coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Então, todos os cristãos devem ser cheios do Espírito, e qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Então, nós devemos buscar nos encher do Espírito Santo, conforme Paulo falou, para se contrapor a embriaguez, a devassidão, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que o mundo, né, que a sociedade mundana, né, longe da graça de Deus, tira-nos a atenção da espiritualidade, tá? Nós vamos trabalhar aqui alguns tópicos, né, sobre a importância da espiritualidade, né? Nessa primeira parte sobre a importância da espiritualidade, nós vamos ver o porquê, né? Por que a espiritualidade é importante? O porquê. Então a pergunta agora, a pergunta que nós fazemos aqui é o porquê, né? Primeiramente, nós devemos ver que em cima da importância da espiritualidade, por que a espiritualidade é importante para a missão urbana? Porque nós somos seres espirituais, né? Porque nós somos seres espirituais e o mandamento de Deus, né, assim, que nós devemos ser espirituais. A Bíblia diz que nós devemos ser
espirituais. Isso é um mandamento de Deus. Então Paulo fala assim, ó, começa condenando a embriaguez, né? Ele começa condenando a embriaguez, que era um comportamento, vamos dizer, naquela época lá da igreja de Éfeso, né? E hoje, em muitas cidades, né? Qual que é o comportamento da felicidade das pessoas nas suas carnalidades, nas suas obras da carne? Banquetes noturnos, né, da alta sociedade, e até hoje, até nas tavernas dos pobres naquela época, mas hoje nos bares, né, as pessoas vão para se embriagar. As pessoas buscam uma embriaguez, né, uma dissolução, né, uma versão que diz libertinagem, a outra diz devassidão, né, do álcool e demais coisas que levam as pessoas. Então, nós, ao contrário deles, nós devemos enchermos do Espírito, né? Eu acho interessante que o autor aqui fala que muitas vezes nós pensamos assim, não vou me embriagar, não devo me embriagar, né? Como fosse isso que a Bíblia estivesse ordenando aqui, Paulo, né, em nome do Senhor, fala para que nós não nos embriagamos. Assim, não é não só não se embriagar, mas é encher-se do Espírito, né? Não adianta nada você não se embriagar, mas não encher-se do Espírito, porque aí você não vai estar naquilo que Billy Graham falou, que qualquer coisa menos que o ser cheio totalmente pelo Espírito Santo é só parte do plano de Deus. Então, para nós termos plenitude do Espírito, né, nós devemos buscar ser cheio do Espírito Santo, ser cheio, né? Não ser cheio seria o erro, né, que nós estaríamos cometendo. Então, a Bíblia diz que nós devemos ser espirituais, ser pessoas que buscam, né, viver além deste mundo. O segundo ponto importante é que a espiritualidade é muito necessária na cidade, principalmente hoje, né? Hoje é um mundo muito bacana, muito feliz, mas é um mundo marcado pela superficialidade. Como as pessoas, como as coisas hoje são tudo superficiais. Não há profundidade. Ao contrário da profundidade da espiritualidade que os cristãos conseguem através da oração, através da meditação, do conhecimento, da reunião, da adoração, né? O mundo hoje é marcado pela superficialidade. Haja visto os programas de sucesso da televisão, né? E até outros programas de internet, redes sociais, como é marcado por uma superficialidade, e muitas vezes os cristãos, por não praticar, não ver que nós somos mandados por Deus para sermos espirituais, né? E ser cheio dos espirituais, muitas vezes nós tentamos imitar a superficialidade, né? A gente vê nas redes sociais, né, quantos e quantos evangélicos dentro da igreja fazendo alguns comentários tão superficial, se achando importante, mas sem nenhuma profundidade. Por quê? Falta espiritualidade, falta ser cheio do Espírito Santo. Então o autor fala aqui, não ser cheio do Espírito Santo é um erro. Por quê? O nosso mundo é marcado pela superficialidade. E por ser marcado pela superficialidade, é um mundo vazio, né? Um mundo sem alma, né? Um mundo de corpo, apenas um corpo oco, né? Sem vida. Então, hoje as pessoas confessam uma fé tão nominal em Jesus Cristo, né? Mas os cristãos, para proclamar o nome de Jesus, eles têm que ser fervorosos no Espírito. É isso que Paulo fala. Nós devemos ser fervorosos no Espírito, né? Dando graças a Deus por tudo, glorificando a Deus, sabe? Com profundidade, né? Em terceiro lugar, aqui sobre o porquê da importância da espiritualidade, né? É que a espiritualidade é essencial, né? Dada algumas características da cidade. Então, não importa, qualquer lugar, o cristão tem que ser espiritual. Mas na cidade, mais do que em outro lugar, o cristão tem que ser espiritual. É essencial para ele sobreviver na cidade, porque a cidade tem algumas características peculiares, né? E quais seriam elas? A cidade, né? Ela tende a criar pessoas desconectadas com a vida devocional.
Nós vimos já em lições passadas que quando as pessoas vão para as cidades, as pessoas se desconectam das suas comunidades e elas acabam entrando num mundo onde tem muitas pessoas, onde tem uma multidão totalmente desconectadas umas das outras, né? Então as pessoas na cidade, elas tendem a chegar lá e ser desconectadas e de uma vida devocional, e normalmente também as pessoas até proclamam isso falam disso como uma coisa boa, né? Você ser desconectado de tudo, né? Só ser conectado nas redes sociais de maneira assim, bem superficial, porque as pessoas estão distantes, né? Então, aí como diz os Salmos, né? Nós somos, não temos aquelas raízes, né, dos Salmos primeiro, que fala assim, que aquele justo que tem as suas raízes, que conectado, né, que no seu devido tempo vai dar o seu fruto, né, igual no meio rural, né. Mas aqui o que acontece? Nós temos apenas o quê? Arranha-céus, né, enfumaçados, né, nós temos filas de trânsito, né, congestionados, né. Então, os seres humanos, os corações dos seres humanos na cidade têm sofrido desse mal de estar desconectado pelo barulho, pela correria da vida, por todas as coisas. Nesse ambiente, nós não somos como a palmeira e rios férteis, somos realmente desconectados de todas as coisas, né? Nós vivemos numa vida sem nenhum progresso, podemos ser, sem nenhuma frutificação, tá certo? Então aqui é o porquê. Primeiro, porque a importância da espiritualidade, porque somos mandados por Deus a sermos espirituais. Segundo, né, é que a espiritualidade ela é necessária para nós enfrentarmos essa vida, essa época de superficialidade, de vazio da alma, né? Em terceiro, a espiritualidade é essencial por causa de algumas características essenciais da cidade, né? Algumas características peculiares da cidade que tende a criar tipo, uma vida desconectada, uma vida não devocional, uma vida não comunitária, tá? Isso é o que nós vimos aqui sobre a importância da espiritualidade. Agora, qual é o sentido da espiritualidade? Né? Vamos ver, o que? O que é ser espiritual? O que é ser uma igreja cheia do Espírito? O que é? Temos que não apenas ser cheio, né, ou querer ser cheio, nós temos que ver qual é o que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Então, aqui Efésios 5:18, até com a ajuda do pastor Hernandes Dias Lopes, onde foi feita as pesquisas do livro dele aqui, fala que o ser cheio aqui tem um sentido passivo, né? Deixai o Espírito nos encher, né? Deixar o Espírito encher. Então, não somos nós que vamos nos encher do Espírito, mas nós devemos fazer o quê? Nos conectar a Deus, né? Ter uma vida devocional e deixar que o Espírito Santo nos encha, né? Ele deixar-nos encher pelo Espírito Santo. Esse é o sentido o que é ser cheio. Quando a igreja deixa-se ser cheia do Espírito Santo, né? E em segundo lugar, esse deixar-se encher do Espírito Santo, não é ele enche e pronto, acabou, né? Não, aqui fala assim, esse deixar que o Espírito Santo nos encha é um tempo presente e contínuo, né? Onde, ao submeter a vontade de Deus, a deixar que o Espírito Santo nos encher, é um encher continuamente, né? É uma fonte jorrando em nós, né? Totalmente cheios dele, né? Num processo ininterrupto em nossa vida. Não pode haver, não pode parar esse derramar do Espírito em nossa vida, né? Então Paulo fala assim, os verbos que ele vai falar, depois que nós nos enchermos, né, do Espírito nesse processo contínuo, né? Ele fala assim, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração a Deus. Então, os autores aqui trabalham aqui com a segunda coisa, que ao ser cheio do Espírito, nós deixamos nos ser cheio do Espírito Santo, e nesse processo contínuo, nós vamos estar falando o quê? Falando, né? Nós vamos estar falando, nós vamos estar cantando e nós vamos estar louvando. E dando sempre graças a Deus por tudo. Então, é o processo, ó.
ao se deixar encher-se pelo Espírito Santo, nesse contínuo encher, né, nós vamos estar, o resultado será o quê? Falando, cantando, louvando e agradecendo a Deus. Esse é o processo, né? Que a igreja verdadeira, a igreja é verdadeiramente espiritual, onde pessoas espirituais dão espaço para que o Espírito Santo as encha continuamente. E isso vai se manifestar em toda a vida, né? Em toda a vida do cristão, né? No comportamento de santidade, de devoção, né? Esse é o sentimento, isso que a Bíblia diz que é alguém espiritual. Não é só ser espiritual lá na igreja, no horário, no momento de oração, no momento de louvor, no levantar as mãos, às vezes a pessoa levanta a mão, vai lá, tem todo aquele momento. Não, mas aqui é um processo contínuo, um resultado contínuo depois do processo do cristão de se deixar encher pelo Espírito Santo e sair fazendo essa parte devocional, onde falando, né? Falando com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando e dando graças a Deus por tudo. Esse é o resultado do processo, né? Do processo espiritual, né? Do deixar-se encher pelo Espírito Santo. Principalmente nós que vivemos na cidade precisamos muito disso, né? Pela correria da vida. Então agora nós vamos falar, já falamos do o porquê, o que, e agora para quê? Para que a espiritualidade? Né? Esse para quê, que é os benefícios da espiritualidade, nós já vimos dentro dos outros tópicos, né? Sobre a importância da espiritualidade na terceira ali que nós falamos, que é essencial por causa das características de uma cidade desconectada, que um benefício é nos conectar, né? E também da questão da superficialidade. Agora, os benefícios da espiritualidade. Para quê é útil a espiritualidade? Como é útil a espiritualidade? Então, no verso 18, lá está de novo assim, né? Mas deixar-vos encher-se do Espírito. Como, né? Em vez de embriagar-se, a proposta da igreja espiritual é aquela igreja que se deixa encher, né? Ela não vai viver uma vida de devassidão, de dissimulação, mas ela vai viver uma vida de encher-se totalmente do Espírito Santo, né? Então, e esse encher-se do Espírito Santo, ele vai trazer alguns benefícios, porque na cidade, nós já vimos muitos males, né? Muitas doenças surgem por causa dessa correria. Então, na cidade nós vemos pessoas cheias de medos, né? Pessoas cheias de estresse, pessoas com crise de ansiedade, depressão, né? E muitas outras doenças típicas da cidade. Então, mas uma espiritualidade sadia, ela tem que ajudar o cristão, né, a vencer essas fobias, né? Então, aí nós vamos aqui. Em vez de ansiedade, podemos ter uma vida transbordante de confiança no Deus que tudo provê. Pedro fala, lançando nele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus disse assim, que os gentios, eles procuram essas coisas, né? Procuram um monte de coisas, mas nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Jesus falou que nós não devemos viver preocupado, ansioso, né, com essas coisas, porque essas coisas todos os gentios buscam, mas o Pai Celeste nos provê de todas as coisas, tá? Tudo provê, né? Em vez de inquietação, né, a pessoa viver aqui inquieto para lá e para cá, né, correndo de um lado para o outro, buscando alguma coisa, uma solitude diante de Deus, né? Esconder debaixo da sombra do Altíssimo, tendo descanso, tendo conforto, né? Que Deus tudo provê. No lugar do consumismo, né? Consumismo de comprar as coisas, querer comprar mais e mais as coisas, ganhar dinheiro para comprar, porque buscando uma satisfação que todos precisam, nós podemos o quê? Nos doarmos aos outros, né? Esse é o resultado da espiritualidade. A espiritualidade, o encher-se totalmente do Espírito Santo, faz, em vez da pessoa consumir, a pessoa se doa, né? Então a desilusão, o medo, dão lugar ao quê? Ao alento
das Escrituras. Então, em vez de desilusão, de medo, né? Como Jeremias, nas Lamentações, após a cidade, né, de Jerusalém ser destruída, ele fala assim: quero trazer à memória aquele que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Né? As misericórdias do Senhor não têm fim. Então, essa desilusão, né? O ver o fracasso, ao você conhecer os planos de Deus para a vida da igreja, os projetos de Deus, que são muito mais do que os nossos pequenos fracassos, e nós estivermos conectados com Deus, entendendo as coisas de Deus, o que acontece muito hoje, né? É que as pessoas buscam uma espiritualidade superficial, uma superficialidade de entretenimento, né? Que não traz nenhum benefício, né? De distração. Mas aqui, se nós nos atentarmos a buscar nas Escrituras, ter uma vida espiritual sadia, uma devoção sadia com as palavras de Deus, aprendendo a palavra de Deus, nós vamos aprender esse versículo que eu falei, nos aprofundarmos na palavra de Deus, que não existe aparente fracasso. Para nós pode ser um aparente fracasso, mas os planos de Deus para a igreja, eles são eternos e são vencedores. Então, a desilusão e o medo dão lugar ao alento das Escrituras, existe a adoração, os dons espirituais, a vida piedosa floresce juntos. Então, os dons espirituais e vida piedosa floresce juntos, tá? Depois da adoração. O interessante é que aqui em Efésios 5, né, o John Stott, ele fala que ali era um culto público, né? Então era um culto de adoração, né? Uma adoração que leva à gratidão e finalmente leva à submissão. Então a espiritualidade, né, ela tem que começar na adoração, ela tem que ter gratidão e finalmente submissão. Então, o parâmetro da espiritualidade cristã, né, sobre os benefícios, assim, que muitas vezes nós nos alcançamos, porque nós não vamos buscar a espiritualidade dentro do padrão das Escrituras. É submetermos à vontade de Deus, depois de uma adoração, né, correta, né, uma gratidão correta, uma submissão. Tal igreja pode ser contagiante para quem está de fora, né? Uma igreja que adora, que agradece e que submete à vontade de Deus, né? Aquela máxima lá que um outro pastor já citou em outro lugar, que sobre uma adoração perfeita ou uma espiritualidade perfeita, quando nós temos, né? Nós acreditamos, nós obedecemos, né? E nós conhecemos, acreditamos e obedecemos a palavra de Deus, para que nos levar uma espiritualidade sadia, que não seja uma espiritualidade que hoje está em voga, muitas vezes aí as pessoas nem percebem que é uma espiritualidade idólatra, né? Onde nós estão adorando ídolos, né? Ou ídolos do seu próprio coração, achando que estão adorando a Deus. Por quê? Elas não buscam realmente conhecer, obedecer, confiar e obedecer. Conhecer, confiar e obedecer. Então, a igreja, para ser contagiante, ela tem que ter adoração, ela tem que ter gratidão e ela tem que ter submissão. Isso é que nós vemos aqui nos versos 19, 20 e 21. 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor. E depois, dando sempre graças a Deus, sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o verso 21, sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Então, esse sujeitarmos uns aos outros, né, é sujeitarmos à vontade de Deus, né? Então nós já vimos lá na lição. Porque a espiritualidade é importante, o sentido, o que é a espiritualidade, nós vimos agora para que serve a espiritualidade, que seriam os benefícios da espiritualidade, e agora o alcance, né? O alcance, onde a espiritualidade pode ser aplicada. Já demos alguns toques nos tópicos anteriores, mas onde a espiritualidade pode ser aplicada, né? Muitas vezes as pessoas acham que uma espiritualidade é só no momento de culto, né? Lá na igreja, como eu já falei, no momento da oração, no momento do louvor,
no levantar das mãos, mas a espiritualidade do cristão, ela tem que ser o quê? 24 horas por dia. Então, por isso que lá depois aqui do encher-vos do Espírito, dando graças a Deus, né? Agradecendo, cantando. E aí Paulo vai entrar agora aqui na espiritualidade, falando dos relacionamentos, onde fala, sujeitar-vos uns aos outros. Aí no verso 25 ele fala assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, a espiritualidade nos relacionamentos, imitando o próprio Cristo nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então, isso não é na igreja, não é você demonstrar na igreja que você ama a esposa, que a esposa ama o marido, que uns amam os outros, mas no decorrer do dia a dia, da vida das pessoas, né, a espiritualidade tem que ser 24 horas. Né? Aí a espiritualidade da família é muito importante para que as pessoas possam vencer, principalmente nesse mundo de superficialidade. Né? Ser espiritual dentro da igreja nos momentos de louvor e momento de oração é muito fácil. No cotidiano do dia a dia, por isso que, voltando lá no termo que já se falou no início, que já falou-se que é deixar-vos se encher do Espírito, deixar-se encher-vos, mas ficar sempre sendo enchido. É mais ou menos aí. Você pegar, colocar a vasilha, né? Estar vazio diante de Deus, né? Vazio da embriaguez, vazio de todas as coisas, e deixar se encher pelo Espírito Santo, e não se encher por um momento, mas debaixo de uma fonte que continuamente o derramar do Espírito Santo na vida das pessoas. Aí esse derramar faz com que a ação das pessoas, né? A ação das pessoas, que as pessoas vão fazer o quê? Vão sair falando, né? Vão sair cantando, vão sair louvando e dando graças a Deus. É em movimento. Não é parar na igreja. Então a vida das pessoas, né? Nos relacionamentos familiares, né? No trabalho, no realizar as tarefas, né? Sempre fazendo o trabalho como se fosse para o Senhor, sendo um profissional excelente. E no culto comunitário, mais do que isso, né, vai trazer muito mais benefícios, será um culto mais agradável a Deus. Então, nossas cidades, por mais complexas e desafiadoras que sejam, carecem de uma revolução que Cristo faz por meio do seu corpo, né, a igreja. Então, nós vimos aqui a importância da espiritualidade, o porquê da espiritualidade, o sentido da espiritualidade, o que é a espiritualidade, os benefícios da espiritualidade, para que a espiritualidade, o alcance da espiritualidade, onde a espiritualidade é aplicada. Em toda a nossa vida, 24 horas por dia. Né? Então, a nossa vida devocional, né? Como é que nós fazemos a nossa vida devocional? Né? A nossa espiritualidade? Lendo a palavra de Deus, nos aprofundando e conhecendo a palavra de Deus, a nossa oração diária, nossa oração contínua, os nossos relacionamentos uns com os outros, sempre de acordo com a vontade de Deus. E fugindo, né, de qualquer coisa desse mundo superficial. Né? Eu gostei de uma palavra, mas eu não sei se eu vou conseguir reproduzir totalmente aqui, mas de um pastor, Felipe Pontes, né, da Igreja Presbiteriana, que ele fala assim que ele fala, é o que ele pensa, né? Que é mais ou menos assim, se nós como cristãos ainda estamos assim envoltos em ficar assistindo esses programas, principalmente o Big Brother que ele fala, né? É porque existe uma parte do nosso coração que ainda não foi alcançado por Deus, não foi convertido. Porque Deus quer que nós, a nossa vida espiritual, né, se deleite no melhor que há em Deus, né? No melhor, olha só, no melhor que há em Deus. Então a nossa espiritualidade, ela tem que ser uma espiritualidade voltada para o melhor que há em Deus, né? E não no pior que há no ser humano. E muitas vezes esses programas superficiais, né, essas coisas, eles focam no pior que há no ser humano. Então a futilidade com que as pessoas falam as coisas, que as pessoas fazem nas redes sociais para tentar ser famoso, para tentar ser descolado, né, tentar ser moderno, e muitas vezes com até desculpa de pregar o evangelho, não passa o quê? De superficialidade e tentar imitar o pior que há no ser humano e não demonstrar o melhor que há em Deus. Então a nossa espiritualidade, ao nos enchermos do Espírito, nós vamos desfrutar do melhor que há em Deus, tá certo? Então agora, partindo aqui para a nossa ação, né?
Aí, até aqui que eu falei, foi interessante, posso fazer uma ligação com o próximo passo aqui, né? Na questão de interagir, que uma espiritualidade saudável na cidade é possível se evitarmos as distrações, principalmente essa distração que eu falei agora, né? Então, se nós nos focarmos a nossa espiritualidade no melhor que há em Deus, né? No melhor que há em Deus, e não no pior que há no ser humano. Porque o pior que há no ser humano, ele nos distrai muito. Ele chama-nos a atenção. Muitas vezes nós não temos uma vida espiritual muito profunda, né? Uma vida espiritual cultivada corretamente, essas distrações do pior que há no ser humano, que parece agradável, né? Que o pessoal dá muita risada, essas coisas assim, né? Vídeos engraçados, tudo isso vai nos afastar o nosso coração do melhor que há em Deus, tá certo? Então, uma espiritualidade saudável na cidade é possível se evitarmos as distrações, tá? E depois nós vamos aqui. Uma espiritualidade na cidade é possível se cuidarmos da devoção. Então, nós só teremos uma vida espiritual saudável na cidade se nós cuidarmos da nossa vida devocional. E a nossa vida devocional deve estar voltada aqui para o melhor do que há em Deus. Ler a palavra dele que ele revelou a nós, né? Os cânticos espirituais que irmãos focados na palavra de Deus, cheios da palavra de Deus, produziram para que nós louvássemos a ele, né? E palavras de mensagens de encorajamento, mensagens focadas na verdade da palavra de Deus, tá bom? Então nós devemos cuidar da nossa devoção. Se não cuidarmos da nossa devoção, nós continuarmos, né, bebendo do caldo ralo do mundo, né? Do caldo ralo do mundo, nós não seremos bons cristãos na cidade espirituais para atrair, para ser contagiante para as pessoas, tá bom? Essas são as palavras que nós falamos nesse momento, e nós devemos buscar ter sempre compromissos missionais com a palavra de Deus. Mas para nós termos termos um compromisso missional, nós devemos primeiro, para levarmos a mensagem de Deus, nós devemos estar conectados com Deus, através de uma vida devocional, né? Uma vida espiritual correta, ligada a Deus através do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E muitas vezes que nós nos colocamos durante a semana na nossa vida, na nossa mente, não são coisas que vai glorificar a Deus na nossa vida. E muitas vezes é o pior do que há no ser humano. Amém. Que a graça de Deus esteja com todos. Amém. Vou seguir a Jesus.